Boa noite a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América. Eu, Padre Wagner Calegaro de Souza, tenho a alegria de me encontrar com você aqui, mais uma vez, para fazermos a nossa leitura orante. Que Deus abençoe e guarde sua vida. E lembro que nós só podemos chegar até você por causa da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a mantenedora de toda a programação religiosa da TV Horizonte e da Rádio América. A sua contribuição como membro da família dos devotos ajuda-nos a manter toda e qualquer programação ou atividade na TV Horizonte e na Rádio América que tenha um cunho devocional ou mesmo religioso. Por isso, se você não está na família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e nos acompanha sempre, faça a sua adesão. Entre em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111, 31 3319 6111, ou acesse o nosso site www.santuarionsdapiedade.org.br na aba Quero Ajudar. E lá então você faz a sua adesão à família dos devotos. E você que é membro da família dos devotos, mais uma vez o nosso agradecimento porque você nos ajuda a chegar a tantas pessoas. É fundamental a sua ajuda, é fundamental o seu comprometimento, a sua fidelidade. Convido você, desde já, antes de qualquer outra coisa, a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Esse é o texto que nós vamos ter no Evangelho de domingo, próximo domingo. Então, enquanto você localiza, darei algumas orientações como de praxe. Nós não fazemos explicação de passo a passo. Eu não vou descrever os passos, falar o que você tem que fazer, por onde ele veio, não. A cada passo da leitura orante, ela é formada por passos. É uma metodologia. Eu vou dizer, olha, vamos ler o texto. Pronto, você lê. Leremos em silêncio. Não vou entrar em detalhes, por quê, quando, como, não, isso não. Somente seguirmos esse horizonte. E lembro, de preferência, procure um lugar mais calmo, deixe sua Bíblia sempre acessível, certo? Se for o caso, desligue o telefone, foque no que nós vamos fazer. Vamos deixar com que a palavra de Deus nos fale. A palavra de Deus, que na Escritura e na tradição da Igreja, inflamam o nosso coração e atualizam o que o Senhor, nosso Deus, quer de nós hoje. A que Jesus nos chama? Sendo assim, acredito que você já tenha localizado o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Tendo localizado, vamos rezar esse momento e pedir que o Senhor nosso Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fechemos nossos olhos e peçamos o auxílio do Espírito Santo que recebemos no batismo, que mora em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim sendo, escutemos o Evangelho. Nesse momento você não lê, você só escuta. Tá bem? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos?
Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse instante, eu te convido a fazer a seguinte experiência. Agora, você vai pegar o texto bíblico de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, e vai ler em silêncio. Mas da seguinte maneira, preste atenção no que mais vai te chamar a atenção. Leia em silêncio e preste atenção naquilo que mais vai te chamar a atenção. Vamos lá? Pois bem, acredito que nesse momento você já tenha conseguido fazer a sua leitura silenciosa. Nesse instante, eu vou te convidar a fechar os seus olhos e a escutar novamente esse texto. Só que agora você vai escutá-lo imaginando-se nessa cena que você leu. Lembre-se daquilo que mais te chamou a atenção. Dê espaço para a sua imaginação ou para aquilo que você escuta formar uma cena, uma imagem relacional, como se você estivesse lá, naquele trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Escutando atentamente, de olhos fechados, imagine-se então ali. Disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Nesse minuto, o que nós vamos fazer? Nós vamos, agora, seria o momento onde cada um pega aquele pequeno versículo, aquela pequena expressão que chamou mais a atenção e se debruça sobre ela. E ali, lê, relê. Porém, nós não podemos fazer isso. Agora, o que nós vamos fazer é a seguinte coisa. Nós vamos ter a oportunidade de pegar o contexto desse versículo todo, dessa perícope todo, desse recorte, e vamos deixar com que ele nos fale. E eu acredito que aquela parte que mais te chamou a atenção tomará sentido. Vamos fazer assim? Porque o meu versículo, o que chama mais atenção, pode ser diferente do seu. E aí, então, nós conseguimos fazer com que todos possam compreender a riqueza de todo o texto. A começar, é preciso lembrarmos que o capítulo 5 é onde Jesus tem o seu sermão na montanha. A montanha é um lugar onde Deus fala com o seu povo, onde Ele entrega os mandamentos. É na montanha que Moisés faz a experiência com o Senhor. É também na montanha que o povo fica com medo. É na montanha, lá no alto do Horto das Oliveiras, que Jesus vai ter o momento da sua agonia. É no
num monte que Jesus se transfigura para os seus discípulos. Pois bem, Jesus está num monte agora. Ele chama aqueles que são seus discípulos que estão andando com eles. Mas lembremos, ele fala aos discípulos, mas também, como os discípulos estão no meio de uma grande multidão, ele fala para todos. A pergunta: quem é discípulo de Jesus no meio dessa multidão? Quem é discípulo de Jesus no meio de uma multidão que anda atrás dele? Primeira pergunta. Então vamos lá. Jesus olha para os seus discípulos que estão no meio de uma multidão e diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Primeiro ponto. Ao dizer que os discípulos são sal, ele está dizendo que os discípulos são algo muito valioso. Sabem por quê? O sal, hoje, na nossa cultura, ele é muito acessível, praticamente custa nada. Mas naquele tempo, o sal era tão valioso que soldados recebiam dinheiro em sal. O sal tem propriedades inúmeras. Veja bem, o sal dá sabor. Uma comida recebe uma nova cor, um novo sentido quando ela está equilibradamente salgada. Não está nem para mais, nem para menos. Mas o sal ajuda as coisas a ficarem mais saborosas. O sal também tem uma característica curativa. Pode servir para tratar as feridas. O sal tem uma outra característica muito importante. O sal também é utilizado para conservar alimentos. Ora, aqui na nossa região, o Brasil, nós temos carne de sol, as carnes que são salgadas, desidratadas com sal para conservar. O sal conserva. Então, ao dizer que os discípulos são sal da terra, ele está dizendo: vocês têm condições de dar grande sabor à terra e à humanidade. Vocês podem ajudar a humanidade a se curar, a se refazer. Vocês podem fazer com que aquilo que há de melhor, aquilo que precisa ser conservado, seja duradouro. O sal era tão valioso, para vocês terem uma ideia, que existia a expressão: nós vamos fazer e firmar um pacto de sal, que significa o nosso compromisso é duradouro. Como o sal faz com que o alimento dure, também o nosso comprometimento. Dizendo então, Jesus, dizendo que os seus discípulos são sal, quer dizer que eles dão sabor, que eles ajudam a curar, que eles também conservam aquilo que é de melhor. E o que há de melhor, se não a fidelidade ao nosso Deus e caminharmos cada vez mais com Ele, percebendo que Ele está conosco, escutando Sua palavra, sendo fiéis a Ele? Eis aqui o ponto. E se o sal perde o seu sabor, com que salgaremos? O sal, ele também tem uma capacidade de aumentar a possibilidade de troca de energia entre as coisas. Uma água salgada pode fazer com que um refrigerante gele mais rápido, porque o sal facilita a troca da energia do quente para o frio. Só isso significa o sal. Vejam a propriedade que os discípulos de Jesus têm. Vocês são sal. E se o sal perde o seu sabor, se o sal perde a sua finalidade, não adianta de nada. Ele pode ser jogado fora. Mas como assim jogado fora? Eu vou explicar uma outra coisa. Como o sal tem essa capacidade de catalisar o calor, não sei se essa é a expressão mais adequada, alguns fornos de barro eram cobertos com placas de sal. E com o tempo essas placas perdiam a sua força. E só cabia fazer o quê?
com essas placas? Jogá-las fora. Então, ele olha para os discípulos e diz: vocês são sal. E volta a pergunta: quem é discípulo de Jesus? No meio de uma multidão, quem é discípulo de Jesus? Vejamos mais à frente. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Luz. A luz, ela tem a capacidade de dar visão, dar a possibilidade de enxergar as coisas que estão num recinto. Lançar luz sobre algum lugar, sobre algum ponto, é deixá-lo mais visível. A luz nos dá segurança para caminhar. A luz mostra que existe vida num lugar. Uma casa iluminada é uma casa que tem vida. Uma casa no escuro quer dizer que está vazia, possivelmente. Vós sois a luz do mundo. Quer dizer, os discípulos são aqueles que vão dissipar as trevas da história. Mais ainda, a luz com sua propriedade, vejam, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte, porque ela está iluminada. À noite as luzes são acesas. Ela é vista de longe. Aqui no Santuário Basílica, quem passa pela região, mesmo que estejamos cobertos com nuvens, todos conseguem ver um grande clarão, porque aqui no alto tem luz, aqui tem vida. Em outros lugares altos que nós podemos passar em nossas estradas, nós não vemos as curvas das serras, porque já é escuro. Mas se há uma luz lá no alto, alguém está ali, tem vida por ali, tem alguém que vai até ali. Bom, não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Da mesma forma, ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Acender a luz para iluminar a casa. Não se esconde uma lâmpada, não se esconde uma vela. Quando se acende uma vela é porque quer que ela dê visibilidade. Então, ao dizer que os discípulos são luz do mundo, quer dizer, vocês dão visibilidade, vocês diminuem as escuridões, vocês são portadores de algo que transforma, amplia. Porque quando nós chegamos num quarto escuro, ou num lugar escuro, e ele é iluminado, podemos ver o seu tamanho. E então nos dá mais garantia e mais tranquilidade para nos mover dentro daquele cômodo, dentro de um recinto, ou mesmo por uma estrada. Bem, Jesus vai dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Logo, aqueles que são discípulos, pelo modo com que vivem, pelo modo com o qual passam pela história, precisam deixar com que a sua luminosidade irradie-se e dê vida. Aliás, mostre a vida aos homens com quem eles convivem. Pelas boas obras. Aqui, boas obras não está atrelado a simplesmente gestos de caridade. Porque a pessoa pode fazer a caridade, ser uma pessoa caritativa, doadora, e ser uma peste. Não é isso. As boas obras é o global da vida, o modo com que se vive, o modo com o qual se relaciona com pessoas, o modo com que olha, escuta, interage, se posiciona na vida. E os homens, vendo as boas obras, iluminados e tirados da cegueira que possa inclusive fazer com que se tornem pessoas limitadas, mesquinhas, egoístas, louvem
o vosso Pai que está nos céus. Que os homens, vendo o que sois em Cristo, louvem o Pai que realiza o seu sonho de amor no meio dos homens, através de vós, que sois meus discípulos. Muito bem. Mas então quem são os discípulos de Jesus? É a pergunta que fiz no início. São aqueles que escutam o que ele diz. São aqueles que estão no meio de um grande número de pessoas, mas estão atentos ao que ele orienta, indica e o modo com o qual ele vive. Esses são os discípulos de Jesus. Você é discípulo dele? Não basta dizer. As suas obras mostram que você é discípulo de Jesus? Você dá sabor à história? Mas você ilumina a história dos outros? Agora, eu te convido a ler novamente o texto, dar atenção àquilo que é mais importante, que te chamou a atenção. Aquilo que é mais importante aqui significa aquilo que te chamou a atenção. Debruce-se um pouco sobre isso. Chegamos naquele momento o qual nós fazemos do texto a nossa oração. Aquilo que o texto te interpelou, aquilo que o texto te motivou, te inquietou, deixe-se transformar numa oração. Fale com nosso Senhor. Você e Ele. Faça a sua oração ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, dá a cada um de nós a graça de posicionarmos-nos como luz num candeeiro que ilumina tudo, que nós não nos escondamos, não recuemos, não tenhamos o medo de deixar com que a sua palavra, a sua vida em nós faça a diferença na vida de tantos. Ajuda a cada membro da igreja, como um pedacinho seu, no meio da história, iluminar e dar sabor à vida de tantos. Nós te pedimos isso, o Senhor que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E juntos podemos rezar a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois bem, agora vem a última parte, que é a chamada contemplação. É o momento no qual nós olhamos para o texto e nos perguntamos: como eu vou colocar em prática esse texto na minha vida? Como eu vou deixar com que ele ressoe na minha história? Como eu vou deixar com que ele faça diferença em meu viver? Como é que ele vai fazer diferença na vida dos outros? E a responsabilidade disso é minha. A contemplação é: onde estão os traços desse texto, daquilo que me incomodou no meu viver? Como eu sou mais de Cristo para os outros a partir desse texto? É o desafio até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ampare, a você e sua família. Preciso novamente dizer: se você nos acompanha, não faz parte da família dos devotos, faça sua adesão.
Venha para a família dos devotos para que nós possamos manter este canal de comunicação, de propagação da fé. Um caminho no qual nós nutrimos a esperança das pessoas com a palavra. Uma oportunidade para que tantos entendam a riqueza de viver como filho e filha de Deus, sem aqueles moralismos ou então os laxismos do nosso tempo. É o convite que eu te faço. Venha para a família dos devotos, entre em contato conosco pelo telefone 31 3319 6111. 31 3319 6111. Vai fazer toda a diferença, tenha certeza. Que Deus te abençoe e te guarde, te proteja, e que até nos encontrarmos novamente, seja o Senhor seu amparo, sua luz, o sabor do seu viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, abençoe a vós, vossas famílias, casas, vossos trabalhos, e vos conduza sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe.